Olá, estamos começando aqui o nosso ponto de vista, sempre ao vivo pela Santa Cecília TV, o horário de 1h30 da tarde, uma tradição na discussão política, no debate dos assuntos importantes aqui para a cidade, para a região metropolitana, não é? Educação, meio ambiente, saúde, transportes, enfim, os temas do momento, a segurança pública também, não é? Sempre uma questão complexa e, claro, o espaço sempre aberto para a discussão e para o debate dos temas importantes, temas de interesse nacional e que vão se repetindo aí, né? E, como eu costumo dizer aqui no programa, né, não tem véspera de feriado, feriado emendado, sábado, domingo. E uns anos para cá, o Brasil virou uma confusão só, né? É agitação o tempo todo. Dia que tem uma agitação só é dia de festa, né? Dia de alegria, né? E agora vem aqui uma divulgação através do Twitter, né? E já publicado aqui na revista Fórum, ainda sobre o caso do assassinato da vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro e do seu motorista Anderson, né? Um tweet de uma jornalista, no dia do assassinato da vereadora, diz que Jair Bolsonaro, então deputado federal, voltou mais cedo para o Rio de Janeiro. Tweet da jornalista Thaís Bilenque. Foi ao 12h e 28 minutos, dia 14 de março de 2018, garantindo que, segundo a assessoria do então deputado, teria antecipado a volta para o Rio de Janeiro depois de passar mal por uma intoxicação alimentar, né? Apontando então para uma possível contradição no depoimento, nas explicações, enfim, do próprio Jair Bolsonaro, aquela história do porteiro, então passaria a ser real, a ser verídica a história do porteiro ouvido pela Rede Globo, né, pelo Jornal Nacional, de que o cidadão lá que teria cometido o crime foi ao condomínio, pediu para ser chamado lá na casa onde mora, né, onde mora a família Bolsonaro, né, na Barra da Tijuca, e atendeu o Jair, né? Foi disso que disse o porteiro. Seu né? Jair. Seu Jair. E o Bolsonaro alegou, enfim, né, toda a sua assessoria, família, que ele estava na Câmara dos Deputados. A própria reportagem do Jornal Nacional alegou que havia a presença, né, presença confirmada do então deputado federal Jair Bolsonaro naquele momento. Bom, é mais uma confusão aí, não é? Mais uma meleca jogada no ventilador. Tudo que o Brasil não precisa é esse monte de confusões que vão se repetindo. O presidente ontem chamando lá os deputados próximos do PSC para dizer que vai embora, vai sair do partido, já saiu, né, na verdade, e que vai fundar um novo partido. Aliança pelo Brasil. Está parecendo a Arena, né? Aliança Renovadora Nacional, né? No período do governo militar. Enfim, acho que tudo que o Brasil não precisa é essa agenda maluca, confusa, que o presidente cria e inventa. Ele perdeu uma tarde inteira ontem para dizer que vai sair do partido. Será que não tinha nada mais importante para fazer em prol do desenvolvimento, da melhora da situação do país? Fica aí a interrogação, né? Lembrando que de segunda a sexta você confere às 8 da noite uma reprise aqui do Ponto de Vista, sempre pela Santa Cecília TV. Augusto Capô de Casa com a gente mais uma vez, diretor da Santa Casa da Misericórdia, colaborando mais esta edição do Ponto de Vista. Tudo bem aí, Augusto? Tudo bem, Boturão? Boa tarde ao Marcão, ao Danilo, todos os nossos telespectadores. Essa notícia, se confirmada, não creio eu que o presidente possa estar envolvido no crime. Não vejo assim uma importância tão grande. Que as ligações da família Bolsonaro com a milícia no Rio de Janeiro nos chamam a atenção, sim. Creio eu que há uma proximidade maior de amizade do que ele ser o mentor intelectual. O que é ruim é o contraditório, quando ele diz que estava em Brasília e agora surge aí um questionamento se ele realmente estava ou não. Ele vai explicar isso, como sempre faz, de forma muito clara. Eu acho que a população precisa entender exatamente em que posição está o Jair Bolsonaro e também o presidente não pode vir com aquelas falas escatológicas, não é? De forma... Tem que, daqui a pouco, você já falou várias vezes, eu concordo com você, nós estamos numa República das Bananas, não é? Falta muito pouco, se já não chegamos, não é? Quanto a todo dia, tinha aquela expressão,
o Boturão é bem mais velho que nós, tinha aquela expressão, cada mergulho era um flash. Eu vejo isso no Brasil, cada movimentação é um flash, uma coisa diferente, está ficando difícil administrar, viu? Vocês vejam os parcos cabelos grisalhos. Pode voltar a cortar aqui para o Augusto, por favor. Veja assim, por favor, os parcos cabelos grisalhos do Augusto Caporinho. Veja se eu posso aguentar o cara dizer uma coisa dessa, né? Que eu sou bem mais velho, pô. Sou muito mais novo que o cara, ele não assume, lamentavelmente. Então, acostuma a sua idade aí, meu amigo, entendeu? O tempo não volta, nem para, não adianta. Danilo Oliveira, esse sim, bem mais novo, muito mais novo. Não há nem como a gente discutir e questionar isso, né? Advogado, área previdenciária, colaborando com a gente, vai tentar aí explicar para você, né? Como é que vai ser daqui para frente, já que foi promulgada a nova Previdência, né, Danilo? Prazer revê-lo, tudo bem? Prazer é todo meu. Boa tarde, Edgar Boturão. Boa tarde, Augusto de Casa. É um prazer fazer parte dessa bancada ao seu lado. Marcos Santana, sempre muito cordial, uma boa tarde especial aos nossos telespectadores e, mais especial ainda, para todo o pessoal, para toda a rapaziada, como a gente brinca, que trabalha lá na portaria do edifício Office, ali no Boqueirão, que estão nos acompanhando o ponto de vista em mais uma tarde. Opa. Um abraço a todos e vamos tentar aqui compreender e debater um pouquinho o que é esse tumulto, esse verdadeiro tumulto que é o nosso país, que é a nossa economia, o nosso social. A gente que milita na área da Seguridade Social, Previdência, Saúde, Assistência, a gente vai acompanhando e exercendo a nossa resiliência. Mais uma vez, quem paga a conta, ou quem paga o pato, como costumam dizer alguns, é a população mais carente, é a classe C, classe B, classe média, classe baixa. A exemplo do que ontem foi debatido aqui, com a extinção do DPVAT, o maior prejudicado não é o controlador, presidente do PSL. O maior prejudicado é a população mais carente, que, diante da perda de um ente querido ou de uma incapacidade total ou parcial, tinha ali, com o valor do seguro DPVAT, um mecanismo para atenuar seus prejuízos e tocar a vida para frente, tocar o barco para frente ou recomeçar. São essas e outras, Boturão, que nos fazem exercer a resiliência e é importante esse espaço para que a gente possa aqui opinar e comentar, criticando aquilo que nós entendemos que está errado. Perfeito. Obrigado, Danilo, mais uma vez por estar conosco. Lá na Ponta Marcos Santana, atento sempre aí às redes sociais, as transmissões nossas aqui do Ponto de Vista, a sua participação muito importante com a gente aqui. Tudo bem aí, Santana? Tudo bem. Boa tarde, Edgar Boturão, Augusto, Danilo. Edgar, na sua abertura, você mostrou aí que mais um episódio envolvendo Jair Bolsonaro e mostra mais uma vez que o principal responsável por fabricar crises no governo federal é o próprio Jair Bolsonaro. Além dessa informação que você acabou de nos passar, eu acabei de consultar aqui uma outra informação do site, do portal da Câmara dos Deputados, que no dia 15 de março, na data da vereadora Marielle, data do tweet dessa jornalista, consta também a emissão de um bilhete aéreo de Brasília para o Rio de Janeiro, do gabinete do Jair Bolsonaro. Parece que uma emissão de um bilhete de emergência aí, né? Então, são fatos que começam a aparecer e mais uma coisa que o Jair Bolsonaro vai ter que explicar à nação. E outro fato muito digno de nota foi ontem essa reunião do presidente Bolsonaro com deputados do PSL para anunciar esse novo partido, que ele soltou, no meio, estava a presença de vários deputados, entre eles o príncipe Dom Felipe de Orleans e Bragança, e ele disse, olha, o vice deveria ter sido você, não esse tal de Mourão aí, né? Quer dizer, mais uma vez aí, ele joga gasolina na fogueira, né? Vamos aguardar os desdobramentos de mais essa crise que se aproxima no governo Jair Bolsonaro. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Boturão ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite para você que está na reprise, não precisa nem falar, né? O programa ao vivo acaba às 12h30, até a reprise começar, o que vai repercutir essa história aqui
do bilhete, né, como o Santana levantou bem. Então está aqui, ó, Câmara dos Deputados. Controle cidadão, cota para o exercício da atividade parlamentar. Detalhe da despesa, realização da despesa. Deputado Jair Bolsonaro, PSL Rio de Janeiro. Espera um pouquinho. Isso aqui em 2017 ou em 18? O assassinato. 18, né? 18. Foi em 2018, tá certo. Ele já era do PSL, né? Já estava no PSL, com certeza, né? Alguma coisa aí, hoje tudo a gente tem que desconfiar, né? Confiar desconfiando, sei lá, né? Se o bilhete aéreo é verdadeiro ou não, acho que até é, sei lá. Dados do documento, tipo de despesa, emissão bilhete aéreo, tipo nota fiscal, número do bilhete e tal. Data 14 de março de 2018, né? Foi um dia antes, um dia depois do assassinato. No dia do assassinato. A data de emissão, dia 15 de março do bilhete. A compra, 14 de emissão, dia 15 de março. Quer dizer, a viagem foi feita no dia 15 de março. 14 de março está aqui nesse aqui, né? Eu tenho Não, aqui, 14 de março compra, é a emissão. dia 14. E a emissão do bilhete, dia 15 de março. Não, daqui data de emissão, 14 de março. Né? Então, tem alguma diferença aí. Claro que tem que Companhia aérea. Agora tem o CPF aqui do cidadão, 07 575 651/1000, ao contrário, 59. Não sei se é esse o CPF. Deve ser o CNPJ do partido, ou de algum órgão, que se tem um meio invertido aí, é CNPJ. É CNPJ, né? O /1000 ao contrário, não é CPF. É CNPJ, realmente, tem razão. Né? Aí o valor, R$ 1.032,93. Informações complementares, passageiro Jair Bolsonaro. Trecho, tal, BSB, SDU e tal. Bom, eu sei lá, eu sei que isso aí vai repercutir, vai dar uma outra confusão, uma encrenca danada. Provavelmente o Jair Bolsonaro vai dizer que inventaram essa história aqui. E é bom que tenham inventado mesmo, porque senão vai ficar ruim para o lado do presidente. Vai ser muito pior a emenda do que o soneto, né? Porque aí vão dizer que ele mentiu e tal, que ele não estava em Brasil. Eu preciso saber o seguinte, como é feita essa checagem, né, de presença dos deputados. Cada deputado que chega ao Congresso, chega à Câmara, né, entra no plenário, aparece lá o nome dele no painel eletrônico. Então ele clica lá em algum botão, eu não sei exatamente o que é, como é que ele dá a presença, né, de entrada na Câmara dos Deputados. E no caso, a própria reportagem do Jornal Nacional, hoje... a própria reportagem do Jornal Nacional indicava que o Bolsonaro estava na Câmara nesse dia. Mas né? hoje a Câmara Federal deve ter câmeras, deve ter catracas, elevadores, claro. Enfim. É muito fácil, se quiser, a presidência identificar, né? A presidência que eu digo, a presidência da Câmara, identificar. Acho que a questão, eu acho que eu imagino a dificuldade do Bolsonaro, né, como presidente, recebendo ataques aí de toda maneira, acusações e se defende, dizendo que querem derrubá-lo e tal. Mas ele também ajuda, né? Eu não vi essa declaração do que ele fez a respeito do Mourão. Mas veja, nós já falamos aqui, o telespectador, Boturão, vai acabar achando que nós estamos ficando repetitivos, não é? Porque a gente tem dito a mesma coisa. O Bolsonaro, ele ainda não se apercebeu do cargo que ele está ocupando. Ele ainda acha que ele está lá no Rio de Janeiro ou está ali em Cananéia, Registro, regiões muito agradáveis, que as pessoas lidam de forma mais informal, né? As pessoas acabam ali compactuando de uma conversa mais informal, mais tranquila, com brincadeiras. E, na verdade, ele virou presidente da República. Ele representa todos os brasileiros, os que votaram e os que não votaram. E ele tem como obrigação institucional dar satisfação a essas pessoas, né? Então, cada vez, como você disse, a gente faz o programa na hora do almoço, a gente não sabe se vai se manter até o final do dia, né? Porque a qualquer momento, agora, além desse assunto, o que está se falando muito em Brasília é que ele teria incentivado a invasão da Embaixada da Venezuela, não é? O que também não é adequado, mesmo ele sendo contra a política adotada na Venezuela. Se incentivou, eu não sei. Ele publicou também no Twitter dele que aprovava e apoiava essa invasão. Não sei se ele incentivou, se ele articulou, alguma coisa assim, mas ele deu o aval aí, o sinal verde, né, o sinal de apoio, né,
para que isso se confirmasse. E o governo brasileiro reconhece o Guaidó, não é, como presidente legítimo da Venezuela. O Guaidó não foi eleito, ele se autoproclamou, né, com apoio lá de parte do Legislativo inteiro, já nem sei mais, está acontecendo há tanto tempo. A confusão está tão grande na América Latina que já há algum tempo não se fala do Maduro. É verdade. Né? Não se sabe se ele continua maduro ou se ele apodreceu. Nem tá se ele certo? está lá, né? Se ele está lá, se ele sumiu, entendeu? Acho Caiu que ele de continua Maduro, lá, né? continua Maduro. Caiu de Maduro, enfim. E o que acho também, né, que eu disse há pouco, que é fora de propósito, né? Desculpe os bolsominions aí que acompanham a gente e tal, mas acho fora de propósito. No meio da agenda, às 4 da tarde, não é? No meio do expediente, A reunião do partido. Chamar o partido Isso eu para o achei Palácio. absurdo. No Palácio Isso eu achei do absurdo. Planalto. Isso eu achei absurdo. Essa é a pauta do presidente da República. Sem dúvida. Pô. Ele tem que tratar de questões institucionais partidárias em outro horário. Não pode ser às 4 horas da tarde. Você disse E tudo. não no meio Palácio do do dia. Planalto. Como? E não no Palácio Não, do no Planalto Palácio do também. E nem no Planalto, Palácio é. do Planalto. E nem no país. É uma agenda. Da mesma forma que nós já criticamos aqui o governador João Dória, num episódio com empresários, bom, ele tem que tomar uma decisão. A figura institucional é uma, a figura do empresário é outra. O Bolsonaro não é diferente. Se ele vai ter uma agenda presidencial, a Hillary Clinton não teve o problema, porque usou um e-mail, mandou uma mensagem por um e-mail que era institucional. Pô, quase que trucidaram a mulher. Fernando Henrique Cardoso jamais cuidou do partido, não é? Jamais cuidou de discussões partidárias, né, publicamente, né, no cargo, na função presidencial, no palácio. Né? Lula, críticas, não críticas, enfim, jamais, né, trouxe a público no Palácio do Planalto, jamais misturou essa coisa. O presidente do partido é que cuidava. A figura mais emblemática, entendeu? o Michel Temer só recebia o cara da JBS na garagem. Na garagem. E às altas horas da noite, Altas horas. 11h30, meia-noite, né? Bom, Danilo, sobre esse tema aí, tem a questão do DPVATs também. Bom, questão de misturar o governo com o partido também. Agora, não era momento, entendeu? Do presidente da República deixar o PSL, ele devia ter amansado a discussão, segurado a turma, falar, gente, vamos governar, o Brasil tem que avançar, nós precisamos superar essa situação difícil que estamos vivendo. Não conseguimos mostrar nada em um ano de governo, a situação econômica continua a mesma, daí para pior. Não há grande expectativa, tem uma agenda enorme, não é? 3 PECs enviaram para o Congresso Nacional, no final de um ano pré-eleitoral que vai entrar pelo ano eleitoral fora, quer dizer, aí ele inventa criar um partido novo, eu não sei, não estamos ficando loucos. Uma delas polêmica, extinção de municípios. De municípios com até Sim, 5.000 habitantes, enfim. Eu costumo dizer que é difícil ser gestor, principalmente gestor público, né? Estou aqui diante de um gestor e sabe muito bem o que eu estou falando. No caso do gestor público no âmbito federal, mais ainda, tamanhas as diferenças que nós temos em nosso país, econômicas, sociais, os problemas educacionais, de segurança, etc. Mas o que mais me incomoda é que falta algo que é básico, que é postura. Acho que é uma questão de postura. Não dá para a gente confundir esses temas, não dá para confundir uma agenda de governante com uma agenda partidária. É inadmissível esse tipo de coisa. E é mais lamentável ainda que a gente tenha que falar sobre isso, que a gente tenha que criticar, para que as pessoas possam perceber que isso que acontece comumente não é o correto. Sabe aquela história de tanto acontecer, a gente acha que é correto? E não é. Não pode ser assim. Essas pautas não podem ser misturadas. Essa PEC, por exemplo, da extinção dos municípios, ela é importantíssima. Ela é importantíssima, porque a gente pode concordar ou discordar, isso faz parte da democracia, mas a ideia em si ela é muito boa. Essa ideia é muito boa. Ela pode trazer uma economia para os cofres públicos gigantesca. É só você pegar aí esses quase 1/3 dos municípios, porque a redução é de quase 1/3 dos municípios brasileiros. E aí você começa a multiplicar o número de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, os ocupantes de cargo em comissão, porque muitas vezes é melhor você ter uma única estrutura gerenciando um espaço territorial maior, tendo um orçamento maior, por mais que a despesa aumente, mas você diminui um pouquinho o gasto. Você dá uma boa enxugada. E são cargos que poderiam ser extintos que representam um gasto elevado no orçamento público. Né? A gente que lida um pouquinho com o direito público no dia a dia, a gente sabe. Eu posso só fazer uma observação? Claro, Augusto.
num primeiro momento, eu acho que ela é uma medida de marketing. Num primeiro momento. Mas quando você lança uma proposta que é quase que inviável, que ela é inviável, ela vai movimentar uma classe política, vai ser difícil você chegar para uma série de municípios e dizer, não vai existir mais um município. Não vou nem colocar os municípios que são distantes, você tem no centro-oeste e no norte do país, você tem municípios que são distantes 250 a 300 quilômetros. Então, vai ter que ter lá a subprefeitura, vai ter que ter estrutura. Não vou entrar nesse mérito. Eu acho que nós temos que analisar se o Bolsonaro está com essa coragem, eu faria uma alteração e atingiria todos os municípios brasileiros, não só os com menos de 5 mil habitantes. Eu mudaria o repasse para as câmaras municipais. Eu concordo contigo. Você sabe quanto a Câmara Municipal recebeu e quanto a Câmara Municipal... Vou usar o exemplo de Santos, que tem um orçamento... Porque, veja, não é porque a Câmara gasta. A Câmara, ela, obrigatoriamente, ela recebe um repasse do município, não é? Sim. De acordo com a relação que a Câmara tem com o prefeito, Santos devolveu 30 milhões, ficou com um orçamento de 70, salvo engano. Se você dividir... 58. 58? Ficou aqui o secretário de Finanças, o Maurício Franco, esteve aqui ontem conosco. 58 milhões. Sobrou 58 milhões sobrou para a Câmara. A Câmara usou 58 milhões em 12 meses. É. Eu acho que não é uma crítica à Câmara de Santos, é uma crítica à lei que permite que as câmaras tenham esse repasse. Se nós fizermos um levantamento, você vai ver que a Câmara de São Paulo, então, deve receber uma fortuna. Ah, não, lógico, claro. Não é verdade? Boa. Então, acho que a minha preocupação, viu, Danilo, a extinção dos municípios, eu concordo com você, seria uma boa medida se mais bem estruturada. Sim. Qual é a base do Bolsonaro hoje no Congresso para aprovar uma lei como essa? Mas é o que eu falei. Perfeito. Mas tem. essa é a discussão. E veja, É eu vou um pouco além, mas na verdade dando sequência ao que você colocou. E outra coisa, talvez o critério não seja nem a quantidade de habitantes. Também talvez o critério não seja esse, porque ele é muito simplista. É verdade. E a gestão é muito mais complexa. Envolve muito mais coisa, porque às vezes tem um a população... aspecto financeiro, né? Porque não é às só vezes arrecadação, Sim, você tem que considerar a arrecadação, você não pode ter despesa sem fonte de custeio. Isso. Só que o que a gente também não pode deixar de considerar, e eu vou sempre bater nessa tecla, são as necessidades da população local. Porque eu posso ter uma população menor que tem mais necessidades básicas com relação a saneamento básico, alimentação, saúde e educação, do que municípios que têm população maior. Então, agora, a ideia em si, e aí caberia ao Congresso discutir isso, a ideia em si, ela, num primeiro momento, me parece boa. Agora, eu concordo contigo, Augusto. Se você não tem sequer um ambiente receptivo, se você, em meio a essas PECs, você anuncia a criação de um novo partido, você dá uma alfinetadinha, isso é coisa de adolescente, desculpa, um gestor público, foi o que você falou, ele não pode achar que ele está nessa informalidade e dar uma alfinetadinha no seu vice. Isso não foi uma alfinetada? Veja. Um soco no fígado. No fígado. Uma espadada. Quer dizer, e aí a gente acaba mais uma vez perdendo, e o Brasil ele acaba se tornando campeão nisso, né? O Brasil acaba perdendo grandes oportunidades de decolar, de levantar voo, não aqueles voos de galinha, como a gente diz. Porque, veja, repito, Augusto, você é gestor. Em tempos de crise econômica, qualquer redução de gastos é lucro, economia é lucro. O que você conseguir de enxugar de gastos desnecessários, por isso que a PEC é boa. Agora, o ambiente não é favorável porque o próprio presidente, sua própria família, posso dizer aqui ironicamente que ele tem uma habilidade, não é? Que ele dispensa oposição. Achei que era de fazer filhos. Ele dispensa oposição. A oposição não precisa bater, porque ele mesmo consegue criar, ventilar a grande factóides. oposição ao governo Bolsonaro é o próprio presidente da República. Né? Um break, a gente volta já, vamos falar de Previdência, né? E vamos tentar entender direitinho, passo a passo, aí como é que vai ficar a vida de todos nós, né? Em instantes. Muito bem. Sequência aqui do ponto de vista, Augusto Capô de Casa está participando conosco, o Danilo Oliveira também, não é? Santana lá na ponta conferindo aí o que acontece pelo mundo, nas redes sociais, enfim, acontece muita coisa, e no Brasil o dobro, né? E o nosso Danilo Oliveira, evidentemente, participou aqui algumas vezes, viu, Augusto? E tentou aí mostrar os caminhos, né? Porque a gente ia acompanhando aí com ele, não é? A reforma da Previdência. E acabou a reforma da Previdência. E agora está
sancionada, aprovada, né? E já em vigor, não? Então, foi promulgada Promulgada ontem, né? Promulgada ontem. E eu fico aqui torcendo para que realmente a gente passe por aquele portal da felicidade, da prosperidade, como foi comentado oportunamente pelo ministro Onyx, chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, Onyx né? Lorenzoni, que a gente realmente ultrapasse aí esse portal da prosperidade e da felicidade, né? Não só o ministro Paulo Guedes, né? Que deve ter aí muitos motivos para comemorar, tendo em vista que ele conseguiu emplacar o seu desígnio. Eu acho que a principal mudança, ela decorre de uma certa forma de uma polêmica que não é só brasileira e que não é atual. Há muitos anos já se discutia a necessidade de você, na iniciativa privada, ter a soma de 2 requisitos para a aposentadoria. Que você juntasse uma idade mínima com o tempo de contribuição mínimo. Porque até então, os trabalhadores poderiam se aposentar só com tempo mínimo de contribuição, 35 anos o homem e 30 as mulheres, ou com uma idade mínima, 65 anos os homens e 60 anos as mulheres. Isso gerava, de fato, em alguns casos pontuais, algumas distorções, porque quem começava a trabalhar cedo conseguia se manter no mercado de trabalho, aposentava cedo. Então, por exemplo, uma mulher que entrasse no mercado de trabalho com 18 anos, aos 48 anos de idade, digamos assim, no auge da sua experiência, com muita energia ainda para queimar, ela já poderia se aposentar, porque teria 30 anos de contribuição. Teria uma expectativa de sobrevida aí de mais 30, provavelmente ela mais receberia benefício do que ela teria contribuído. Então, essa realmente era uma reclamação e o tempo de contribuição por si só, ter trabalhado por 35 ou por 30 anos não impede ninguém de trabalhar. A idade avançada pode impedir, uma incapacidade impede, a morte, eu acredito que eu não preciso explicar muito por que ela inviabiliza o trabalho. Agora, essa mudança que já foi, digamos assim, houve uma tentativa na década de 90 com a FHC, fracassou, tem uma história engraçada, né, de bastidor. À época, então, o deputado Antônio Candir, ele que tinha sido ministro do governo FHC, ele apertou o botão errado, né, quando perguntaram para ele, puxa vida, verificamos aqui que faltou um voto para a gente aprovar essa emenda e o voto foi seu. O que aconteceu? Você traiu a base governista? Não, eu me equivoquei. Foi a resposta dele. Daí veio o fator previdenciário, enfim. E agora, finalmente, o Michel Temer tentou, talvez as reuniões na garagem lá com o pessoal da JBS atrapalharam. E aí Temer agora, ia reformar tudo. O Jair Bolsonaro, que era contra, se tornou a favor, nem sei se ele compreende o teor e os efeitos dessa reforma, ela saiu. Alguns detalhes aqui são importantes. Primeiro, para quem entrar no mercado de trabalho hoje, né? Agora que já promulgada a emenda, quais são as regras? Tem que acumular o homem 65 anos de idade e 20 de contribuição para poder se aposentar, a mulher 62 anos de idade e 15 de contribuição. Aí pode requerer aposentadoria pode no requerer INSS. Aposentadoria, poderão requerer. Só que Poderão tem aqui requerer. um detalhe que pouca gente presta atenção, Boturão. A pessoa que completar esses requisitos, homem 65 anos de idade e 20 de contribuição, e a mulher os 62 de idade e os 15 de contribuição, eles podem requerer aposentadoria, poderão requerer. Só que os proventos não serão integrais. Claro. A aposentadoria sofrerá uma redução, o valor não será integral. Para que o valor seja integral, ou seja, para que esse trabalhador não perca aí poder de compra, não tenha aí uma redução significativa dos seus meios de subsistência, terão que trabalhar mais tempo. Homem, 40 anos de tempo de contribuição e a mulher 35. 40 anos? 40, homem 40 e mulher 35. Isso é para realmente a gente se assustar, porque no momento da aposentadoria, da jubilação, é aquele momento em que o segurado, pelo menos em tese, ele não tem mais força de trabalho, seja ele intelectual, braçal. E aí, nesse momento, se ele não tiver o homem os 40 ou a mulher os 35, não vai conseguir ter proventos integrais, 100% de um cálculo que é feito. Isso, para mim, já é preocupante, porque mesmo que os trabalhadores consigam... Pois não, claro. O teto em cima da média de todas as contribuições, não é o último, não é o salário mais alto. Não, seria... Então, isso que é importante deixar claro, né? Isso. Muita gente acha que é o último salário, mas não é. É a média de todos os desde 99, né? Na verdade, até ali 99, o que acontecia?
muitos trabalhadores também de forma equivocada, e é aquele hábito também que muitas vezes o brasileiro tem de dar o jeitinho, né? Muitos trabalhadores contribuíam pelo mínimo, e aí nos últimos 3 anos, que faltavam para se aposentar, recolhiam pelo teto. E a média era a média dos últimos 36 meses, quer dizer, contribuía pelo mínimo nos últimos 3 anos. Era pouco que era também, o período que entravam ali no cálculo. Davam aquela potencializada, recolhiam pelo teto, isso prejudicava os cofres. Aí mudou a regra de cálculo em 99. Agora há essa nova mudança, porque seria aí uma média de todas as contribuições vertidas. De qualquer forma, eu acho que pelas estatísticas atuais, aí são dados estatísticos. Você pode pegar aí dados do próprio IBGE, você pode pegar dados do SEBRAE, você pode pegar dados do IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Poucos são os trabalhadores são os trabalhadores que conseguem trabalhar 40 anos, 35 sem deixar anos, de recolher um mês sequer. sem né? deixar de recolher, trabalhando e Isso recolhendo. é raro, viu? É uma raridade no Brasil, quer dizer, Com a 40 tendência, anos, é chão, hein? a tendência com base nos dados estatísticos é que poucos brasileiros atinjam os requisitos para aposentadoria com proventos integrais. Aqueles que ficam desempregados, não é? Que é uma realidade atual, Sim. às vezes por longos períodos, né? Vai ser um desafio. Sem contar, Augusto, e posso aqui dizer, saiu uma reportagem aqui do Santa Portal na semana passada, falei, olha que interessante, matéria aqui da casa, dizendo que, algo que a gente também já comentou aqui, se você pegar, e não são realidades distantes, bairros mais carentes da região aqui da Baixada Santista, São Paulo capital, nesses bairros mais carentes, repito, de saneamento básico, de alimentação mesmo, né? Pessoas que não têm sequer um mínimo para suprir suas necessidades básicas. Há uma queda da expectativa de sobrevida em torno aí de 20 a 25 anos. Quer dizer, a população mais carente fatalmente não atingirá a idade mínima. Vai morrer antes de se aposentar. Olha, eu vou fazer aqui uma homenagem aos nossos amigos economistas. Quando a gente fala do PIB, Produto Interno Bruto, qual é a crítica que a gente faz? Porque quando a gente chega no resultado do PIB, cria-se uma ilusão que é a divisão de toda a riqueza gerada, produzida e consumida no país naquele período, dividida igualmente pelo número de brasileiros. Como se todos os brasileiros usufruíssem... E a tal da renda per capita. A renda per capita, né? É como se todos os brasileiros usufruíssem da mesma fatia do bolo, que é uma mentira. É a mesma coisa que está acontecendo. Essa idade mínima, ela é criada com base numa média. Quer dizer, a população mais carente, ela não atinge essa idade mínima. Como é que a gente faz? Como é que a gente vai fazer? Sendo que, se aumentar a expectativa de sobrevida média do brasileiro, essas idades mínimas poderão aumentar. Eu não sou também ignorante, Augusto, ao ponto de ser contra uma reforma da Previdência. A reforma da Previdência, sim, é importante, porque, repito, o dinheiro público tem que ser gasto com inteligência. Mas a gente tem que tomar cuidado com algumas seduções. Eu vou dar um exemplo. Porque agora mudaram as alíquotas de contribuição dos empregados. Eram alíquotas de 8, 9, 11, agora começa com 7,5 e termina com 14. Essa alíquota de 7,5, ela vai beneficiar milhões de brasileiros que ganham salário mínimo. Aí eu fui fazer o cálculo. Eu precisei fazer o cálculo. Não tive que sentar, parar, pegar o papel e fiz o cálculo. Bom, se eu pegar aqui o salário mínimo atual, R$ 998, e descontar 7,5 ao invés de 8, sabe qual que é o impacto? R$ 4,99. Quer dizer, que benefício é esse de R$ 4,99? R$ 5,00. Desculpa, né? Aqui sem fazer críticas ao transporte público, não dá nem para você pagar uma passagem, dependendo aí do lugar, você paga uma passagem só de ida e não volta. Quer dizer, então, R$ 5,00 não é nada. O discurso é sedutor, mas na prática tem essa questão social aí muito preocupante. O PIB brasileiro é aí o 8º, 9º, né? Entre os 10 PIBs do mundo, a economia do Brasil. Só que o PIB per capita do Brasil, ele está lá em 70º, não sei quanto lugar, porque há essa defasagem monstruosa, defasagem social monstruosa, né? Então, basicamente a diferença da nova Previdência para o que nós tínhamos antes, para a lei anterior, é a idade 65 mínimo para o homem, 62 para a mulher, 20 de contribuição para o homem, 15 para a mulher. Pode requerer já a aposentadoria pelo INSS, só que aí vai ter que fazer a conta lá para ver quanto
Essas regras para quem ingressar agora. Ingressar né? agora. Para quem já está no mercado de trabalho e não preenche esses requisitos, existem nada menos do que 5 regras de transição. 5? 5 regras de Acho transição. que nós estamos nessa aí. Então. E aí o que acontece? É preciso parar um pouquinho, procurar as informações nos sites oficiais, o próprio site da Previdência, ou como eu costumo dizer, procurar um advogado de confiança ou um contabilista para poder fazer a conta e não fazer besteira, porque o segurado terá o direito à regra de transição que melhor, que render aí proventos no maior valor. Então, a melhor regra de transição é aquela que deverá ser aplicada. E um outro ponto importante, a gente até conversava sobre isso, quem já tem preenchidos os requisitos para a aposentadoria e ainda não requereu, poderá fazê-lo. Então, quem já preencheu os requisitos, sobre as regras que eu já posso chamar agora de antigas, pode requerer a aposentadoria com base nessas regras, porque já tem o direito adquirido, ainda que não tenha exercido. Então, quem já preencheu os requisitos, então um homem, um trabalhador do sexo masculino, que já tenha 40 anos de tempo de contribuição e não requereu a aposentadoria. Eu estou colocando 5 a mais. Tá. Já tem 5 a mais, 35 ou mais anos de contribuição. Não requereu a aposentadoria. Ele pode requerer agora? Pode. Só que é importante que ele faça cálculos. Se vale a pena aguardar mais um pouquinho e se enquadrar em alguma regra de transição, ou se vale a pena usar a regra antiga, porque nela incide o fator previdenciário. Então, agora é um momento de ter muita calma. Eu desconheço, eu tentei investigar, eu desconheço se os sistemas, se os aplicativos, se as plataformas do governo federal já foram atualizadas. Eu acredito que não. Acho que o certo seria toda a equipe da tecnologia da informação, sabendo que essa reforma seria aprovada e promulgada, já ir adequando esse sistema, já ir aqui sem trocadilho nenhum, juro, já deveria estar aperfeiçoando isso para que a população possa ter acesso a essas informações e fazer as simulações e aí verificar a melhor decisão a ser tomada. Isso é fundamental, né? Presta atenção aí, não faça a continha lá, tenho 35 contribuição e tal, estou com 67 e tal, vou resolver e tal. Cuidado, porque aí você pode ter uma surpresa desagradável, né? Consulte alguém de sua confiança, um advogado de confiança pessoalmente para fazer o cálculo direitinho lá. Alguma coisa aí, Santana? A Silvana Souza acompanha a gente e diz: gostaria de parabenizar o programa pelo convidado, Danilo de Oliveira. Convide-o mais vezes para comentar sobre a nova Previdência. Danilo Oliveira fazendo sucesso aqui, ainda bem, né? Ainda bem que a gente tem olho clínico aqui, né? A Silvana é aluna nossa no nosso curso de pós-graduação aqui de processo civil, servidora aqui no município de Santos. É curso de pós-graduação? Inclusive teremos aula hoje à noite, hein? Olha aí, então não vou aliviar por causa da elogio. Não chega atrasada não, hein? Intervalo, voltamos já. Muito bem, a gente está de volta aqui com o Ponto de Vista e ontem veio a notícia do fim do DPVAT, imposto DPVAT, né? E a alegação de muitos desvios, né? Corrupção, falcatrua, essa coisa toda, enfim, né? Só que o DPVAT todo ano reservava uma verba, repassava uma verba ao SUS, Sistema Único de Saúde, na faixa de 2 bilhões, é isso, né, Marcos? 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais, né? Ou seja, é uma grana considerável, né? O Sistema Único de Saúde, que tem essa questão, problema de gestão, entendeu? Paga pouco aí para os hospitais, para os médicos, enfim. Então, aproveitar o Augusto aqui para a gente fazer que ele faça uma avaliação, explique aí sobre essa situação, se já há aí algum temor, porque quem repassa os valores para a Santa Casa, os hospitais que atendem, o SUS é o próprio Sistema Único de Saúde, a gente sabe disso, né? Mas vai ter uma perda aí de 2 bilhões de reais por ano. Não sei se há uma preocupação dos hospitais já com relação a isso. Hoje nós temos dois grandes gargalos na saúde. As filantrópicas atendem de 60% a 65% da saúde pública no Brasil, ela é coberta pelas filantrópicas. Santa Casas, beneficências, enfim, que tem a contratualização com o SUS. Essas filantrópicas têm um prejuízo na tabela do SUS, que é uma tabela extremamente defasada. Em algumas especialidades, a tabela SUS paga R$ 2,60 a visita do médico. Então, a filantrópica ela tem que injetar dinheiro para poder manter o médico atendendo, senão não consegue. Paralelamente a isso, você tem o que se atende a mais e não recebe, e a falta de custeio da saúde. O DPVAT era uma das fontes de arrecadação do
do SUS, não é? Através de um seguro. Então, esse seguro, a partir do momento que a pessoa dava entrada em toda a documentação, ela tinha direito àquele valor. Aquele dinheiro não vai para Santa Casa, não vai para um hospital. Era importante dizer que aquilo se criou uma grande máfia, até porque muito poucas pessoas tinham conhecimento. E se você se aprofundar, de 5 anos para cá que se começou a discutir o DPVAT, porque antes ninguém nem sabia. Esse dinheiro se perdia nas seguradoras. Eu acho, o que o SUS está fazendo, viu, Boturão? Hoje, se você tem plano de saúde, você vai ser atendido numa rede na UPA, então, Boturão, eu tenho plano de saúde, mas eu resolvi ir na UPA. E o atendimento ali ele é gerado pelo SUS, o SUS cobra essa conta do plano de saúde. Existe uma cobrança mensal, né, ou dentro do ano, de valores de beneficiários, e não são poucos os recursos, são bilhões de reais também. Então, eu acho que o presidente teve uma iniciativa. Veja, nós tiramos a oportunidade das pessoas ganharem um benefício quando acidentadas ou quando em razão de morte. Foi mais fácil tirar o benefício do que corrigir o processo. Penso eu que deva ter sido essa avaliação. Olha, o processo está muito corrompido, não dá para corrigir, vamos cortar. É uma solução simplista. Talvez uma análise mais criteriosa, gatilhos mais adequados, pudesse ter sido mantido essa retaguarda para quem sofre um acidente ou é vítima fatal. A pessoa não, naturalmente a família, né? O que acontece é que, talvez, como eu disse, se levantou que as pessoas não tinham conhecimento, muitos de nós já tivemos um acidente e não recorremos, e esse dinheiro se perdia nas seguradoras, né? Que é a empresa que é ligada ao presidente. Só queria fazer uma observação quanto o que o Danilo comentou no bloco anterior, para dizer o seguinte: nós temos 2 grandes desafios na humanidade, desafios sociais na humanidade. A aposentadoria. No mundo, é verdade. No mundo, é só não aqui, é no Brasil. Não. Sim. Na Alemanha, na Noruega, qualquer país. França, Portugal, Espanha, todo há lugar. uma discussão. E o segundo ponto é a saúde. Também não há... Quem vai pagar? E a frase é única para as 2 modalidades. Quem paga a conta? Quem vai financiar? Perfeito. No caso do Brasil, eu acho que nós temos aberrações da natureza. Eu não consigo entender, eu ouvi todos aqui atentamente, mas eu não posso deixar de registrar a minha indignação em ter excluído o funcionalismo público. Funcionalismo Do que você está falando? Da reforma. Na reforma da Previdência. Mas não foi feita uma reforma lá atrás com o Lula? Na verdade... Foi. Mas não foi contemplado. Hoje o funcionalismo... Nós estamos aí em período de transição, né, dessa reforma. Mas o funcionalismo público, federal, por exemplo, funcionalismo público estadual, coitados, tem 1 milhão de problemas, né? Esse é uma outra coisa confusa, né? O federal é privilegiado, o municipal é privilegiado, o estadual sofre. Se você pegar o funcionário público estadual, está aí as mínguas. Você pega o funcionário público municipal, com aquelas incorporações, o cara às vezes trabalhou 1 ano, 2 anos, foram mudadas as regras, sim, mas você tem um número de profissionais ainda, aliás, de aposentados que se aproveitaram. É o tal do direito adquirido, né? Sim, e no governo federal, não. No governo federal é pior ainda. Tem lá uma série de benesses e o Bolsonaro não teve força política, haja vista os militares e a polícia, que foi em cima dele, não teve força política de mudar. Eu acho que se é para fazer uma reforma, se nós vamos cortar da carne, tem que cortar da carne todo mundo. Entraram os federais, os servidores públicos federais entraram nessa regra. E por meio da PEC, chamada PEC paralela, que começou a tramitar agora no Senado, busca-se a extensão da reforma da Previdência para servidores estaduais e municipais. Sim, mas hoje um servidor federal que se aposenta, ele vai ser diferente da aposentadoria fora do serviço público,
ele vai se aposentar com o salário dele e ele vai receber esse salário O resto da vida. vida, Sim. corrigido com a categoria dele. Agora, veja, com relação ao servidor público, E o governo completa, Então, né? eu discordo um pouquinho, Augusto, porque o que acontece? A gente tem distorções antigas, são aquelas heranças malditas, né? Acho que não tem termo melhor para definir isso. E algumas distorções até aqui no município de Santos também, origem aí de regimes antigos que reza a lenda aí que foram alterados, foram adequados. As incorporações foram readequadas aqui, né? Exato. Então, Na veja, atual gestão. O prefeito Paulo teve coragem de mexer com De isso. 20% por ano É passou verdade. para 10%. Nós passamos por 3 grandes mudanças em relação ao funcionalismo público. Pelo menos em 98, com a emenda 20, em 2003, com a emenda 41 e depois com a emenda 47 em 2005. O que acontece é que não deu tempo ainda, essa que é a verdade, não deu tempo dos servidores que ingressaram depois dessas emendas trabalharem todo o período necessário nesse regime para se aposentar. E daí usufruírem uma aposentadoria já com essas regras, que já equipararam o servidor público à iniciativa privada. A verdade é essa, não deu tempo. E eu tenho aqui comigo que, salvo as exceções que a gente não pode adotar como regra, o servidor público, muitas vezes, ele está em situação pior do que o trabalhador da iniciativa privada. Eu vou pegar aqui um exemplo só, um exemplo. O FGTS. O servidor público ele não tem o recolhimento fundiário. O que é, para o trabalhador da iniciativa privada, muitas vezes um grande alívio. Então, naqueles casos previstos em lei, o trabalhador da iniciativa privada poder quitar uma parcela de um financiamento, quitar um financiamento, num caso de doença, poder ter uma melhor qualidade de vida, aquelas, claro, todas as situações listadas em lei. Isso também, na minha opinião, Augusto, é um tema, porque eu não sou dono da razão, muito pelo contrário, eu já disse aqui, agora eu vou dar uma alfinetada nos dois, eu cresci assistindo a ambos, já que a gente falou da questão da idade aqui, né, Marcos? Eu também. Né? Então a gente cresceu. Vou parar. Vocês ajudaram a formação da minha opinião. Isso aí não. Não. Aí é sacanagem. Peraí, não. Eu tenho registros, hein? Cresci aprendendo. Atenção. Na reprise, vou excluir essa parte, por favor. Sem edição. Mas não sou dono da razão. Mas falta uma discussão. Porque tem muita gente, assim como vocês, muita gente boa que defende que tem que unificar. Trabalhador é trabalhador. Só que também não é assim da noite para o dia. Porque existem as diferenças. Casos, né? E a gente tem que ter a cautela na transição. Então, eu vejo isso com Mas com hoje a certo lei cuidado. contempla, a reforma contemplou o funcionalismo público Federal. federal. Estados e municípios estão em discussão nessa PEC paralela. Agora, alguns estados, aproximadamente aí 14 estados, essas são as notícias divulgadas, já estão, de alguma forma, estudando se eles, independentemente dessa PEC paralela, esses próprios estados já não vão mudar o regime previdenciário. Salvo engano, os Minas Gerais é um deles, lá a situação também está muito difícil. Delicada, enfim. E aí a gente volta naquela questão que eu coloquei, que é a questão da gestão, não é? E veja, uma outra diferença muito grande, Augusto, é que o custeio no regime geral, em 88, ele foi ampliado. Você tinha a folha de pagamento, contribuições do empregador e do empregado, isso foi ampliado. Contribuição social sobre lucro líquido, COFINS, PIS, parte das receitas obtidas por conta dos concursos de prognósticos. Só que em relação ao servidor público, eu só tenho praticamente 2 fontes de custeio. O próprio servidor, que tem o desconto, e o ente federativo. Quer dizer, a conta não fecha. Agora, tem uns cálculos que fazem, para cada 3 policiais, quase 2 já estão aposentados, mas eles trabalharam. Lógico. Eles têm Se direito tiver o direito, à aposentadoria. policial é Agora, faltou aos gestores que Serviço passaram essencial. Sem Né? dúvida. pensar numa fonte complementar Diga, de Santana. custeio. Eu vou dar o assunto do DPVAT. O Augusto tocou num ponto importante, que era a questão aí das fraudes, da corrupção, né? Mas a solução que o governo está dando aí é aquele sujeito que vai no médico com dor de cabeça, o médico sugere cortar a cabeça fora, né? Não é essa a solução, né?
Evidentemente... O rato, o rato em casa, né? Tá cheio de rato em casa, acender a Eu casa. acho, Pois é, então, então- eu acho que não foi isso. Eu vou ser honesto com você. Você acha que foi a questão do Pô, política? sem dúvida. Do Bivar? Bivar. Sem dúvida. Agora, de todo modo, Sabe, ele se Augusto, aproveitou, tem problemas, não é mais fácil você Que pior, né, corrigir, Augusto? porque é um benefício. É. Olha, é um benefício no momento de tragédia. A pessoa, uma mãe que perde um filho, uma esposa que perde um marido, então ela recebia, ou um acidente, ela recebia um seguro que todos nós recolhíamos, não é? Aí vai lá o presidente, cortou o DPVAT, fica todo mundo feliz, né? Eu acho interessante, porque muita gente, principalmente quem tem carro, e aí eu não quero fazer nenhuma apologia partidária, quero apenas fazer comentários da minha visão como cidadão. Você tem políticas mais sociais, você tem políticas menos sociais. A partir do momento que aquele camarada que votou no Bolsonaro, ele tem carro, ele já paga o DPVAT, parou de pagar o DPVAT, pô, parei de pagar mais Mais um imposto, uma taxa e tal. Só que esse cara, invariavelmente, tem plano de saúde, tem uma retaguarda, e aquela pessoa que não tem carro, não pagava o DPVAT, nunca pagou o DPVAT e tinha ali o socorro no momento difícil. Então, esse equilíbrio é que é o que dá a sensação de um governo sereno. Vamos pesar as coisas, vamos dialogar. Política é diálogo, vamos pesar, vamos dialogar, vamos cortar como você falou, vamos cortar a cabeça? Não, vamos analisar, vamos corrigir, porque tem fraude. Mas o SUS não sofre um prejuízo? Isso então, que eu queria isso que eu colocar. ia falar, em termos práticos, são 2 bilhões a menos que Na se- conta do orçamento, SUS, no orçamento do SUS. Eu Quer quero dizer, sa- o motociclista que vai cair da moto, a pessoa Sim. que vai ser atropelada, vai continuar sendo atendida pelo SUS, E mas nós- só que e você vai sabe ter A que menos Santa dinheiro Casa para vai outra continuar coisa, recebendo né? os acidentados, Ló- para e esse é um operar, problema. salvar vidas Esse e tal. é um problema importante. Essa é que é a questão que a Esqueceram gente- de fazer a seguinte conta. Você já levantou os números de acidentes de moto no Brasil? São enormes. Você já né? levantou o número de acidentes de moto em Santos? Quando eu vejo os entregadores, então virou um negócio fora da realidade. Eu acho que eu Motoboys. dou uma sugestão à CT de fazer excursões à Santa Casa na ala de trauma para que porque tem motociclista, ou melhor, tem motoqueiro que não imagina o que é uma fratura de bacia, não é? Uma fratura de quadril. Então, veja, essa conta nós vamos continuar pagando. Não é? Nós vamos continuar pagando. Eu também não sei se houve a necessidade de uma substituição de receita. Quer dizer, ele extinguiu um imposto, ele extinguiu uma arrecadação, creio eu, não vou falar porque eu não tenho conhecimento pleno, de como ele está substituindo essa arrecadação. Agora, se vocês me permitirem só uma reflexão aqui, acho que isso que o Augusto colocou é muito importante, porque o gestor ele tem uma formação, um viés, espera-se que ele seja mais liberal, mais intervencionista, está mais preocupado com o aspecto econômico, ou o foco dele é social. Me parece que atualmente não dá também para você admitir os extremos, porque o DPVAT ele é popularmente conhecido como seguro obrigatório. Por quê? Exatamente porque, como o Augusto colocou, quando se acidenta um motoqueiro, um motoboy, o ciclista, tem muito entregador agora com bicicleta, alguém tem que pagar a conta. É isso aí. Como alguém tem que pagar a conta e é o Estado quem paga essa conta, o que o Estado faz? Ele cria o seguro de forma obrigatória. Fugindo à regra da liberdade contratual, que você tem o direito de contratar o que quiser com quem você quiser, desde que seja lícito, o DPVAT ele era seguro obrigatório porque o poder público sabe que é alguém que vai ter que pagar a conta. Então, que pague a conta, aquele que potencialmente pode causar o dano. Quando você extingue o DPVAT, você vai na contramão de toda uma construção que é histórica. E aqui, Augusto, se a gente pegar a origem da própria Previdência e da própria Seguridade, foram os liberais econômicos, que tiveram Bismarck, depois Beveridge, foram esses caras liberais que tiveram a preocupação, opa, na hora que a coisa pega, na hora que morre alguém e a família fica sem o provedor, na hora que essa pessoa está incapacitada e que não há meios de trabalhar para obter sustento, quem vai pagar a conta é o Estado. Então a gente tem que ter uma continha ali onde sejam feitos ali depósitos, aportes, a reserva. Então, desculpa, para mim, com todo respeito a opiniões contrárias, e eu acho que a gente caminha talvez o pensamento no mesmo sentido,
por um ou outro argumento diferente, mas eu não consigo compreender qual é a lógica. Essa lógica de que estou com dor de cabeça, então corta a cabeça, que aí você corta o mal pela raiz. Eu também não entendo muito bem essa coisa. Tal da casa que está com muito rato e tal, não sei o quê, como é que vai fazer? Vamos procurar o desratizador? Não. Vamos incendiar a casa e vamos matar os ratos. Tem um vídeo que circula nas redes sociais de um senhor, né? Que explodir a casa. Explode a casa, mata os ratos. Explodiu o quintal. Porque, para quem não entendeu muito bem essa história do Bivar, então, é que o Luciano Bivar, presidente nacional do PSL, partido ao qual Jair Bolsonaro se desfiliou ontem, né, perdendo precioso tempo na sua agenda, ocupando equivocadamente, inadequadamente o Palácio do Planalto com a discussão partidária, né, entre os seus companheiros do PSL que vão ficar por lá enquanto ele já saiu, né, é que o Bivar é sócio, né, de uma seguradora, né, e atua exatamente nesse ramo e questão com o próprio DPVAT, né. Então, lembrou o Zé Paulo de Andrade hoje de manhã na Rádio Bandeirantes, né, que ele não queria crer que fosse esse o motivo. Aí ele lembrou do caso de Jânio Quadros, né, eleito presidente da República na década de 1960, foi presidente por 7 meses, jamais tinha debatido, discutido ou falado qualquer coisa contra a briga de galo. E aí se indispôs fortemente com um ex-companheiro de partido que ele veio a descobrir que era proprietário de uma rinha de galo. O que ele fez, né, assinou um decreto-lei proibindo a briga de galo no Brasil e tal. Se ele estava certo, que os galos brigam, não deve brigar, então isso é uma outra coisa. Mas ele nunca na vida, como prefeito de São Paulo, como governador, como deputado, levantou qualquer tese, qualquer discussão a respeito de briga de galo, de rinha de galo, nada disso, né? E, de repente, tomou essa decisão. Então, os tempos mudam, mas o cheiro é o mesmo, né? Lamentavelmente. Obrigado, Augusto Capô de Casa, mais uma vez está conosco aqui. Danilo Oliveira, sempre prazer recebê-lo também. O Santana diariamente conosco. Segunda a sexta, ao vivo, ponto de vista, é às 1h30 da tarde. Reprise aqui na Santa Cecília TV, 8 da noite. Tchau. Valeu, gente. Obrigado.